aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que eu sou de manso e humilde coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 22º domingo do tempo comum. E somos agraciados por este trecho que está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas. Nós vamos meditar apenas o versículo 1, depois os versículos de 7 a 14. Mas eu gostaria de motivá-los que durante a semana em casa, você tirasse um momento para a sua oração, pegasse a sua Bíblia e lesse todo o capítulo 14. Nós vamos meditar apenas uma parte, porém o capítulo é maior. Então aproveite esta oportunidade para que na sua semana você também tome a sua Bíblia, tenha contato com a palavra de Deus, porque ela tem muito a nos dizer. O Evangelho disse que era dia de sábado e Jesus foi convidado para almoçar, para fazer uma refeição na casa dos chefes dos fariseus. Então agora a gente precisa entender
quem é um fariseu? Na perspectiva de Lucas, o evangelista que nos escreveu esse evangelho, os fariseus são os autênticos representantes do pensamento religioso da época de Jesus, isto é, do pensamento judaico, que era a religião estabelecida desde o Antigo Testamento, na qual Jesus também fazia parte. Então estes fariseus, eles vão representar esta religião já estruturada em todas as suas dimensões, principalmente na sua dimensão conteudista, ou seja, no conteúdo da fé que Israel, que os judeus se alimentavam a cada dia. Jesus, estando nesta refeição, vai ser observado pelas autoridades religiosas da sua época. E depois em casa, se você ler todo o Evangelho de Lucas, você verá que Jesus está caminhando para Jerusalém. E esta caminhada vai ser uma caminhada muito tensa, principalmente com as lideranças religiosas do seu tempo. Mas Jesus não desiste do caminho. Então, de certo modo, eles também queriam colocar Jesus à prova, mas eles não entendiam que Jesus era Deus, que Jesus já conhecia o que passava pelo coração deles. Ao mesmo tempo que eles observavam Jesus, Jesus também os observava. E qual foi o primeiro elemento que chamou a atenção de Jesus no momento daquele almoço? Jesus viu que os convidados chegavam, e qual era o lugar que os convidados que estavam chegando queriam sentar? Vocês prestaram atenção no texto? Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, os lugares mais importantes da festa, os lugares de maior destaque, os lugares de maior visibilidade. E olhando para esta prática de um povo religioso que busca o primeiro lugar, Jesus vai contar uma parábola, uma história ilustrativa, uma metáfora que vai trazer um conteúdo novo diante da prática que já era antiga. E aí Jesus diz: quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, porque pode ser que aquele lugar esteja reservado para uma pessoa mais importante do que tu. E aí, se você senta num lugar que não é preparado para você, você vai passar vergonha, porque aí o dono da festa vai chegar, vai dizer: por favor, você pode se retirar, porque esse lugar já está reservado. Então tu, sentindo grande vergonha, vai deixar o primeiro lugar para sentar no último. Depois disso, de trazer este primeiro reflexo da parábola, Jesus agora quer dar o primeiro ensinamento. E aí nós vamos precisar do texto. Se você tiver em mãos o seu folheto, tome aí os versículos 10 e 11. E eu gostaria que você lesse com bastante atenção o primeiro ensinamento de Jesus na parábola. Encontraram o versículo 10? Vamos juntos? Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Esta catequese de Jesus, ela foi bastante indigesta naquele almoço,
Porque enquanto os convidados chegavam e ocupavam o primeiro lugar, Jesus conta uma parábola que inverte esta mentalidade. Porque o critério para compreender o texto que nós estamos meditando é o critério da humildade. Enquanto os convidados externalizavam a soberba, porque queriam ser vistos, queriam os lugares privilegiados, queriam os primeiros lugares, Jesus os convida a um outro movimento, que não seja da autorreferencialidade, que não seja deste narcisismo no qual eu sou o centro de todas as coisas, mas Jesus agora nos proporciona uma catequese sobre o valor da humildade. E eu sempre gosto de dizer a vocês que o Evangelho é uma palavra atual, porque é uma palavra viva, e assim dialoga com a nossa realidade. Nós estamos vivendo numa cultura que é a cultura da imagem, que as pessoas muitas vezes pensam que elas valem pelo que elas têm e não pelo que elas são. E nós precisamos ser qualificados pela catequese de Jesus no Evangelho de hoje. Devemos olhar também para a nossa soberba, para a nossa arrogância, para a nossa prepotência, que muitas vezes nos convence que nós somos melhores do que os outros, que nós devemos ocupar os primeiros lugares, que nós devemos ter mais visibilidade. E de repente, esta mentalidade que vai nos formando, faz com que nós nos aproximemos daquele povo que estava no almoço que Jesus participou, querendo os primeiros lugares. E a lição desta primeira parte da parábola é nos apresentar a virtude da humildade como o caminho que nos leva ao lugar que Deus tem para nós. E talvez aqui seja o ponto crucial de atenção. Pode ser que o lugar que eu desejo para mim não é o lugar que Deus deseja para mim. E talvez é difícil nós fazermos este exercício, porque nós queremos que o Senhor coloque cada um no seu lugar, para que eu ocupe o lugar que eu acho que eu devo ocupar. E a dinâmica do Evangelho é invertida. Ela vai te pedir uma capacidade de adesão à palavra de Jesus, para que você entenda, para que eu entenda qual é o meu lugar. E durante essa semana, quando eu preparava a pregação de hoje, eu li um texto do Papa Francisco que me apresentou um conceito de humildade muito interessante, e eu gostaria de partilhar com vocês. O Papa Francisco diz: humildade não consiste na desvalorização de si próprio, mas naquele realismo saudável que nos faz reconhecer as nossas potencialidades, mas também reconhecer as nossas misérias. E eu quero apresentar esse conceito de humildade para vocês à luz do Evangelho. A humildade não significa você ser um bobo, você ser um coitadinho, você ser um Zé Mandado por todos, não. A humildade passa pela via na qual você também considera o que você tem de bom dentro de si, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Mas a humildade também te ensina que além das coisas boas, nós também temos as nossas fragilidades, temos os nossos pecados, temos os nossos erros, não é? Temos as nossas destemperanças que muitas vezes aguçam
nos relacionamentos interpessoais, e assim poderíamos citar vários outros exemplos. E talvez seja nesta segunda parte que nós tenhamos mais dificuldade de viver a humildade, porque de repente a gente acha que sempre está certo, que não erra, que do nosso jeito é o melhor jeito e que tem que ser feito assim, que a gente não pode ouvir uma outra visão que difere daquela que nós pensamos. E o Evangelho de hoje é muito lúcido quando ele nos traz esta temática da humildade. E aí depois me veio uma segunda parte do texto, ao ler esse conceito do Papa Francisco, que também me chamou muita atenção. Jesus termina a parábola também ensinando ao dono da festa, ao dono do almoço. A parábola pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, Jesus quer catequizar quem? Os convidados. E a segunda parte, Jesus quer catequizar o dono da festa. Então Jesus disse: então, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam convidar-te, e isto já seria a sua recompensa. Vamos ver agora qual é o ensinamento final para o dono da festa. Tome lá no final do Evangelho, versículos 13 e 14. Vamos juntos, estes dois últimos versículos? Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então, a catequese de Jesus para o dono da festa, que ele precisa de uma recompensa que os homens não podem dar. A recompensa que ele necessita é a ressurreição dos justos. E isto basta. Por que esse conceito de humildade me tocou tanto? Porque quando eu cheguei nesta parte do texto, me veio uma moção que é dos exercícios espirituais de Santo Inácio, que te ensina assim: ler o Evangelho na chave da interioridade. E eu comecei a observar o que dentro de mim é aleijado e que eu não gosto, e que eu não quero que participe da festa. O que dentro de mim é coxo e que eu também tenho dificuldade de aceitar. E por fim, o que dentro de mim é cego e não consegue ver. O conceito de humildade nos coloca diante das nossas potencialidades, mas também nos coloca diante das nossas fragilidades. O que é coxo, o que é aleijado e o que é cego, e que nos habita também, minha gente. E talvez hoje seja difícil para nós, numa cultura da imagem, numa cultura da estética, numa cultura do narcisismo, numa cultura da autorreferencialidade, onde eu sou o centro, reconhecer que dentro de mim habita uma legião de aleijados, de coxos e de cegos, que também precisam participar do banquete do Senhor. E quando nós olhamos para esta realidade da palavra de Deus, que hoje vem ao nosso encontro, ela nos dá uma sacudida.
Porque o Senhor quer te oferecer também a ressurreição dos justos. Mas para que eu e você participemos da ressurreição dos justos, nós precisamos da virtude da humildade, que nos leva a contemplar as nossas habilidades, mas também nos leva no caminho da conversão das nossas fragilidades. E agora eu vou te convidar a um exercício delicado, porém necessário, porque o Evangelho está tocando nesse conteúdo. Faça nesta missa o seu exame de consciência e se pergunte: o que dentro de mim ainda é aleijado, o que dentro de mim ainda é coxo e o que dentro de mim ainda é cego? Porque enquanto nós não tivermos esta capacidade de olhar para a nossa fragilidade e de permitir com que ela seja tocada pelo Senhor, para que ela seja reconciliada em nós, para que ela seja harmonizada na nossa interioridade, nós vamos sofrer diante desta cultura da estética e do narcisismo, da imagem. Porque nem sempre a imagem que é vendida, principalmente nas redes, condiz com a realidade que é a pessoa. Eu tenho um primo jovem que começou a namorar agora. E aí um dia conversando com ele lá na casa da minha tia, e ele foi me contar que ele acessava esses aplicativos de relacionamentos. E aí achou uma menina muito bonita lá pela foto que ela mandou. Mas quando ele marcou o encontro com ela e foi conhecê-la, aquela da foto não era aquela pessoa real, né? Porque hoje você tem filtros, você tem programas que fazem, né? Tem inteligência artificial agora que faz um retoque, e às vezes a imagem que eu vendo de quem eu sou não condiz com a realidade real. E aí nós caímos num outro erro, que é vivermos numa eterna ilusão de alimentar aquela imagem que de repente eu não vou alcançar. O Evangelho é mais lúcido, minha gente, porque o Evangelho nos coloca em frente à realidade. Volto a repetir, diante do que é bom, diante do que é possibilidade, do que é talento, mas também diante do que é fragilidade, do que é pecado, do que não é bom em nós. E quando nós fazemos esta experiência da palavra de Deus, Ele nos possibilita uma inteireza, que é um outro desafio do nosso tempo, encontrar pessoas que estejam inteiras naquilo que elas estão fazendo. Porque esta fragmentação da pessoa humana nos gera também num ritmo de esquartejamento, na correria do trabalho, nas atividades da família, na vida da comunidade. E agora eu gostaria de encerrar a meditação com vocês contemplando a cruz. Vocês conseguem ver, independente do lugar onde sentam, a cruz aqui à frente? Qual foi o convite de Jesus? Assumir o último lugar. E Jesus catequiza não só com palavras, mas Jesus também catequiza com atitudes. No final da sua vida, qual é o lugar que ele assume? A cruz. O último lugar. O lugar que era considerado pena máxima para o bandido que cometeu o maior crime do seu tempo. Jesus assume o último lugar. E sabe por que ele teve que assumir o último lugar? Para que eu e você tivéssemos novamente o nosso lugar no banquete do reino de Deus. Olha como isso é profundo. Jesus assume o último lugar no alto da cruz para que nós
pelo seu sacrifício da cruz, fôssemos resgatados e devolvidos ao lugar do banquete do Pai que o pecado nos tirou. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao meditar o Evangelho de hoje, peça ao Senhor a virtude da humildade. Diante desta palavra que hoje vem ao seu coração, e que é uma boa notícia, que é uma boa nova e que quer te ajudar cada vez mais na sua caminhada. Vamos então pedir o que o Evangelho está nos dizendo? Então, por um instante, se te ajuda a rezar, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e se pergunte: o que dentro de mim é coxo, aleijado e cego? O que dentro de mim eu não gosto de lidar, eu não quero aceitar, mas que muitas vezes está aqui latindo como um cachorro valente? Peça ao Senhor a graça da humildade. Fala: Senhor, me dê a virtude da humildade, porque eu preciso dela, tanto para reconhecer o que é bom em mim, como também para reconhecer aquilo que ainda precisa da sua misericórdia, aquilo que precisa de conversão. Eu quero participar do teu banquete escatológico, eu quero ser contemplado na ressurreição dos justos, e por isso o que é coxo em mim precisa ser convertido, o que é cego em mim, Jesus, precisa também ser iluminado pela tua luz. O que é aleijado dentro de mim, Senhor, precisa também ser reorientado pela tua força. Peça com fé, meu irmão, esta graça, e o Senhor te dará a virtude da humildade. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração igual a teu. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração igual a teu. Um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Criai em mim um coração que seja puro, e renova em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Criai em mim um coração que seja puro, e renova em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração igual ao teu. Jesus, manso e humilde de coração.